A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 18, nos versículos de 1 a 35. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? É interessante a gente pensar que sempre há essa importância, essa autoridade, essa supremacia, essa hierarquia. Nós, seres humanos, entendemos que pessoas importantes serão colocadas em lugares de honra acima de outros. E essa pergunta veio para o Senhor Jesus. E o próprio Senhor Jesus tinha falado que João Batista era o maior dos profetas, né? E aí Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino de Deus, ou no reino dos céus, não sei como é que tá na tua Bíblia. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta em meu nome, é a mim que recebe. Então, haverá sim uma hierarquia no reino dos céus. Mas como que tu entra? Te convertendo? Tu tem que te converter. O que é se converter? Mudar a rota, mudar o caminho, se arrepender dos seus pecados, dos teus pecados. É clamar o sangue de Jesus, é confessar, é pedir perdão, é perdoar. Isso é se converter. Mas como? Como crianças. Nós devemos ser como crianças. Eu que trabalhei 32 anos com crianças. É desafiador? É, mas é maravilhoso. Sim, nós somos visitados através das crianças. É uma bênção. Criança é uma bênção. Criança é vida. Não devemos desprezar as crianças, porque é o próprio Deus que escolhe quem vai cuidar das crianças, quem vai ter, né, a responsabilidade de cuidar, de educar, de formar, de ensinar as crianças. E aqui fala de se humilhar. A criança, tu tratando ela com amor, com respeito, com educação, olho no olho, ela sempre te dá o melhor. E a criança sabe se humilhar, a criança sabe se desculpar. A criança nos ensina tanto, tanto. E a gente fala, são pequenos, né? Eles são pequenos em estatura, são pequenos em várias questões. Então a gente também pode entender isso, que a gente tem que se considerar pequeno. A gente tem que ser humilde. Quando tu começa a te achar, querer ser grande, andar pelas tuas próprias pernas, pensar pela tua própria cabeça, tu já deixou de ser criança. Porque a criança depende do pai e da mãe para tudo. Ela mora naquela casa, né, na casa dela, porque ela tem aquele pai e aquela mãe. E a gente sabe quando acontecem coisas horríveis com os pais, e a criança não pode ficar sozinha naquela casa. A criança precisa do pai e da mãe para se alimentar, para se vestir, para dormir, para ir para a escola, para tudo. Então, o que quer dizer ser como uma criança? É depender do pai para tudo. É obedecer o pai, é admirar, amar, louvar
Adorar o Pai. É o mais importante para uma criança, são seus pais, a sua família. Então a gente, olha, é tanta coisa que a gente pode aprender com essa expressão como crianças, que dá um vídeo só sobre isso. Tu que tem uma criança, seja teu filho, seja teu neto, teu sobrinho, teu vizinho, ou amiguinho do teu filho, sei lá. Se tu observar uma criança, tu vai aprender. Sempre tem algo que nós podemos aprender com as crianças. E aí, mais uma vez, o nosso mestre, o professor dos professores, o que Jesus faz? Ele dá o exemplo. Ele chama uma criança e coloca no meio deles. Não tem como não entender. Humildade, pureza, inocência, alegria. Ai, criança é tudo de bom. É a vida batendo na porta. É um sol. É algo muito bom. Quando um bebê entra numa família, quando nasce um bebê numa família, vai dizer que não é uma grande alegria. Então, quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Muito lindo. 6. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Se a sua mão ou o seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue-o fora. Pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos do que tendo os 2 ser lançado no inferno de fogo. Esse texto, ou melhor, este trecho é muito mal interpretado. Na minha Bíblia está escrito os tropeços, mas é muito comum, não sei como está na tua Bíblia, está escrito escândalos, os escândalos. Ai daqueles por quem vêm os escândalos, os tropeços, que são pedras de tropeço. Jesus, como eu acabei de dizer, ele é um professor, com P maiúsculo, um mestre dos mestres. Aqui, o Senhor Jesus está dando uma ênfase, e ele está usando uma figura de linguagem, um recurso linguístico chamado hipérbole. Ele está exagerando por querer. Ele está fazendo um exagero intencional. E nós, seres humanos, fazemos isso o tempo todo. Para dar ênfase, eu faço direto aqui no canal. É um recurso para explicar, para chamar atenção, para que tu pense, visualize, entenda. Então, o que Jesus está dizendo? Me fala, tu acha mesmo que ele está mandando fazer literalmente isso? Arrancar um olho? Jogar fora o pé? Tu acha mesmo? Não, isso é uma forma de dizer que nós devemos pagar um preço para sermos santos. Tu vai arrancar teu olho porque tu só coloca coisa ruim na frente dos teus olhos.
E às vezes o que acontece? Às vezes as pessoas começam a ter problema nos olhos de tanta coisa ruim que vê mesmo, né? Mas tá, não é isso. É o sentido de que tu vai ter que te esforçar muito. Tu vai ter que ter muita disciplina. Tu vai ter que ser radical para ser santo. Tu vai ter que renunciar. É isso que ele está dizendo. É uma intransigência contra o pecado. É uma vigilância constante. É viver em santidade. Não é ser santo só no domingo, ou só nas datas importantes, ou só quando alguém está olhando, ou quando a câmera está ligada. Não. Santidade. Sobriedade. Não se anestesiar. Não se embebedar. Não fugir à responsabilidade. É viver a tua vida cristã com temor e tremor. Saber que Deus é santo e que tu tem que ser santo. É ter rigor, sabe? Rigor. Levar a sério. Como eu comecei explicando, pagar o preço de ser cristão, de ser seguidor do Cristo. Se o Cristo se esvaziou da sua glória, da sua honra, se tornou filho do homem, morreu e ressuscitou, o que sobra para nós? Pecadores e pecadoras. Sim, nós temos e teremos que pagar um preço alto. Ser radical contra o pecado, ser radical contra a nossa carne. Tu não pode dar moleza para tua carne, senão ela vai tomar conta. Tu tem que ser radical contra o mundo, tu tem que ser inimigo do mundo, porque se tu deixar, se tu não vigiar, tu vai estar falando, pensando, cantando, se vestindo, comprando, vendendo, fazendo e acontecendo igual ao mundo. E tu não é desse mundo. Tu está no mundo, mas tu é estrangeiro, tu é peregrino, tu é forasteiro, tu é visitante, tu é um passageiro, tu é temporário, tu é um estagiário, entendeu? Tu tem que ser intransigente com o inimigo. Tu não pode, meu pai dizia, nem um buraquinho de alfinete, um furinho. Ele não precisa nem disso para se aproveitar, para te tentar, para te derrubar, para fazer o mal contra ti, para criar ciladas, armadilhas, enganos. Agora imagina se tu der um espacinho, um furinho, deixar uma brechinha, o que ele vai fazer na tua vida. Então é este o sentido que Jesus está falando aqui. Se tu tá pecando por causa dos teus pés, é melhor tu ficar sem pé. Se tu peca por causa das mãos. Então o que a gente pode pensar? Mãos, tu rouba? Tu bota essa mão onde não é pra botar? Teus pés, tu anda por onde? Que caminho que tu anda? O que tu tá fazendo com esses teus pés? Tu tá correndo pra onde ou pra quem? Os teus olhos, eu já falei. O que tu olha? Que alimento que tu dá pros teus olhos? Eu tinha um tio muito querido que ficava parado na frente da casa, assim no muro, no portão, e aí às vezes eu passava e dizia, tio, o que tá fazendo? E ele, dando comida pros meus olhos. E é isso que tu faz. Todos nós, todo dia a gente dá comida pros nossos olhos. A questão é, tu tá dando uma comida saudável, nutritiva, abençoada, poderosa, ou tu tá dando lixo, imundície, uma coisa ruim, injusta, vulgar, indecente, maligna? Entendeu? É este o sentido que o Senhor Jesus falou. Ai de quem for pedra de tropeço, ai de quem trouxer escândalo, tá? Isso é um exagero, é uma hipérbole. 10. Fiquem atentos, mas não fiquem atentos
para não desprezarem nenhum destes pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles lá nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Aqui é importante a gente falar, tá? Vou parar nesse versículo mesmo. Porque assim, aqui também tem algumas interpretações. Eles acreditam, alguns estudiosos, de que Jesus continua falando das crianças. Outros falam pequeninos no sentido dos pequeninos no reino dos céus. Quer dizer, nós, quem se converte, os filhos de Deus. Só que aí tá falando, ó, pra gente ficar atento, para não desprezar nenhum. Porque os anjos deles, aí vem a ideia de que as crianças têm seus anjos da guarda, que tem anjos específicos para proteger as crianças. E que esses anjos não são quaisquer anjos, são anjos especiais, anjos destacados, porque eles veem a face. Ó, vou repetir. Eu afirmo a vocês que os anjos deles lá nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Então, uma interpretação desse texto é essa, de que os anjos da guarda, os anjos de proteção, os anjos que cuidam dos pequeninos, das crianças, veem a face de Deus, veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Quer dizer o quê? Levam, protegem, contam, recebem ordens para proteger as crianças. E a gente vê às vezes coisas que acontecem e a gente diz, meu Deus, o anjo dessa criança era poderoso, protegeu mesmo, livrou do mal. Outras pessoas interpretam de que Jesus está falando de todos nós, que nós temos anjos. Se tem um demônio nos atormentando, nós temos 2 anjos nos protegendo. Porque 1/3 se rebelou e saiu com Satanás, foi expulso do céu. Mas 2/3 permanecem na presença de Deus, às ordens de Deus. Então significa que nós temos 2 anjos que nos protegem, né? Sei lá, à direita e à esquerda, na frente, atrás, anjos acampados ao nosso redor. Então não sei se tu interpreta especificamente para as crianças ou para todos nós. Qual é o resumo? Qual é o que a gente aprende? De que os anjos nos céus, eles estão interessados na nossa vida, no nosso bem-estar. E eles intervêm, eles agem às ordens de Deus. Deus manda anjos para nos proteger. Nós estudamos, um anjo, matou em uma noite 185 mil do exército inimigo. Um anjo. Então, tenho falado muito para você sobre anjos, porque é uma realidade. Eles servem aos filhos e às filhas de Deus. Quando Jesus foi tentado, os anjos o serviram. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. 12. O que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo, que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim não é da vontade do Pai de vocês que está nos céus que se perca um só destes pequeninos. Então é muito interessante essa figura da ovelha desgarrada. E eu tenho falado para vocês também sobre as 99, que ó, ele diz, deixa nos montes, deixa num lugar seguro e vai procurar. Então, Jesus disse que veio para as ovelhas desgarradas da casa de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Me lembra também o Salmo 119,
o último versículo do Salmo 119, que fala que a gente, como uma ovelha desgarrada, a gente precisa encontrar o nosso Deus, o nosso pastor, encontrar a palavra, a lei, os ensinos. Esse é o jeito da gente não se perder, não se desviar. 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Então aqui a gente vai ver é muito importante. Já trabalhamos este texto, já tem vídeo no canal sobre o perdão. Alguns vídeos até sobre o perdão. Então, o que tá aqui no 15? Já tá deixando bem claro. Melhor coisa é olho no olho. É particular. Tete a tete. Pecou, fez alguma coisa errada, repreende em particular. Elogia em público, mas repreende em particular. Crítica em particular. Puxão de orelha em particular. Resolve quando tu ainda tá perto da pessoa. Primeira dica. Mas, porém, contudo, todavia, nem sempre a gente consegue. Tem gente que não aceita repreensão, ainda mais por uma mulher, né? A pessoa erra do 1 ao 10, mas não aceita que a mulher repreenda. E eu não tô falando da mulher, a esposa, também, mas tô falando o ser humano feminino, né? Tem pessoas tem irmãos que não aceitam. Tu não pode me repreender, tu não pode me criticar, tu não pode puxar minha orelha, tu não pode falar a verdade pra mim porque eu não aceito. Tu não é minha mãe, né? Então veio 16. Mas, se não ouvir, porque às vezes tu liga, a pessoa não atende. Tu manda mensagem, a pessoa não responde. Tu vai na casa, a pessoa não tá. A pessoa não quer te ouvir. A pessoa tá pouco ligando pra ti. Então, mas, se não ouvir, o que a Bíblia tá dizendo pra ti? O que Jesus tá te ensinando? Leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Olha que sabedoria que tá nesse versículo. Ele não te ouviu. Tu fez a tua parte. Aí o que tu faz? Tu leva uma pessoa. Tu leva 2 pessoas. Só que depois ele fala que pode ser 3. Então eu entendo que para repreender, corrigir, exortar, ensinar, tu vai precisar de 1, de 2 ou até de 3 tentativas, oportunidades, pessoas, testemunhas, auxílios, instrumentos, ferramentas. Porque tem gente que é ruim de negócio, que é difícil, que tem um coração duro, que tem eu digo assim, a cabeça blindada, não entra nada. Aí vem o 17. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, que podia ser 1, que podia ser 2, que podia ser 3, exponha o assunto à igreja. Aí, meu querido, e aí, minha querida, já mudou de figura. Começou no 15 com o em particular. Agora já tá na igreja. É para expor na igreja. Porque tu sabe que nós somos parte de um corpo. Nós somos membros uns dos outros. Aí tu tem um irmão que é mentiroso, tu tem um irmão que rouba, tu tem um irmão que adultera, tu tem um irmão que trata mal seus pais, sei lá. E aí tu tá vendo que a pessoa tá errada. Tu tá vendo que a pessoa tá pecando. E tu tem autoridade para repreender. Mas ele se recusa, ele não aceita, aí tu leva para a igreja. E olha o que acontece. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, mas ele pode.
Pode. Eu conheço muita gente que abandonou a igreja, porque não aceita a repreensão. Não aceita ser corrigido, ser disciplinado, ser chamado a atenção. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Aí tu vai dizer assim, o que quer dizer isso? O gentil era um outro povo, né? Eles estavam de fora da lei, da aliança, da casa, né, de Israel. Eram pagãos, acreditavam em outros deuses, então não tem comunhão conosco. Claro, nós somos gentios porque nós nos convertemos. A gente viu que gentios se convertiam, que estrangeiros se convertiam, mas a gente está falando do gentio que não quer nada com a palavra de Deus. E o que era o publicano? Era um agente duplo, era um infiltrado. Temos vídeo no canal sobre Zaqueu, sobre o próprio Mateus, né? Que trabalhavam, eram judeus, mas também eram subordinados, empregados, contratados do Império Romano. E eles eram considerados traidores, pessoas que não eram de confiança, porque cobravam impostos, né? Trabalhavam para o opressor, para o explorador, que era Roma, no caso. Então aqui tá dizendo o quê? Que tu tem que tratar mal os gentios? Tá dizendo que tu tem que tratar mal os publicanos? Não. Tá dizendo que se o teu irmão pecar, quer dizer, o pecado do teu irmão, ele não se arrependeu, ele não aceitou, tu vai tratá-lo, vai considerá-lo como um gentio e como um publicano. Entendeu? Tipo, tá fora. Riscou. Saiu da minha lista. Entendeu? Porque tu vês tudo. Tu vês tudo. E isso é um problema, eu já tratei aqui também. Tem pessoas que querem ser mais poderosas do que Deus, do que o Espírito Santo na vida dos outros. Sabe, não aceita o fim. Não aceita o ponto final. O Salmo 1 diz, não te detenha no caminho dos pecadores. Quer dizer, não fica no meio do caminho dos pecadores. O cara quer pecar, deixa ele pecar. Ele quer fugir, deixa ele fugir. Eu tô com um negócio aqui na mão. Deixa ele fugir. Entendeu? Ele quer virar as costas, deixa. Ele quer continuar, deixa. O que tu vai fazer? Se Deus te deu liberdade, Deus também dá liberdade para ele. Lembra do filho pródigo? O pai deu a herança pro filho mais novo. Deixou ele ir. Mas nunca parou de orar. A gente não pode esquecer que as pessoas podem se converter enquanto elas estiverem vivas, enquanto houver vida, que nem o Nabucodonosor, que se achava, virou um boi, lembra? Aí um dia ele olhou pro céu, o Altíssimo governa, tem vídeo no canal. Então, pode acontecer, mas a Bíblia está deixando bem claro que as pessoas se recusam, que as pessoas não querem, que as pessoas não aceitam tu conversar. Não aceitam um, não aceitam dois, não aceitam três, não aceitam sequer a igreja. Então, considere-o como gentil e publicano. 18. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Então, isso aqui me lembra o que a gente mais usa agora, né? Chave, controle, tudo, né? Que a gente liga e desliga, né? On, off, tá sempre fazendo isso. Olha só, nos céus, na vida espiritual também é assim. Deus afasta amigo e companheiro. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar. Tem amizades, tem relacionamentos, tem histórias que acabam. Então, olha o contexto que o Senhor Jesus está falando. Tudo, ó,
tudo, por favor, sublinha, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Isso vale para tudo. Por isso que a gente acredita no nome do Senhor Jesus. Porque em nome de Jesus a gente pode ligar. E em nome do Senhor Jesus a gente pode desligar. Não é porque tu fez um pacto, uma aliança, tu te meteu, num rolo, que o nome de Jesus não tem poder. Ele tem poder para te libertar, para te salvar. O nome de Jesus liga e desliga. 19. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Então, o que acontece? Isso é muito poderoso no casamento também. 2 pessoas concordam, a gente chama da oração da concordância, né? 2 pessoas, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, eu sublinharia, qualquer coisa, concordar, vamos orar, vamos jejuar, vamos fazer, ele vai se salvar, ele vai se curar, ele vai se libertar, ele vai ser santo, vai se santificar, vai ter uma vida reta, digna, decente, sabe? Orar, concordar, pagar o preço, renunciar, sabe? Agora tu imagina quando é a igreja que ora, uma família que ora. Segue o contexto do capítulo. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Tu tá reunido para contar piada? Tu tá reunido para falar mal dos outros? Tu tá reunido para ver bobagem? Ou tu tá reunido no nome de Jesus? É para orar, é para clamar, é para interceder, é para abençoar. Então Jesus tá ali. Tá no nome de Jesus? Então Jesus tá ali. Isso me emociona porque eu penso assim, quantas vezes aqui eu tô aqui sozinha, né? Mas vocês estão aí do outro lado. Não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas a gente já é quase 500. Pode ser que a gente já seja 500. E isso é muito lindo, gente. A gente pode orar, a gente pode concordar, a gente pode buscar em nome de Jesus e ser atendido. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. E eu tenho experimentado isso. A cada vídeo, tantas pessoas que assistem, que comentam, que compartilham. Nós estamos no mesmo propósito. Qual é o nosso propósito? Ler a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar na palavra de Deus diariamente aqui no YouTube. Aprender lições eternas, lições espirituais. Sim, também questões práticas da vida, também questões emocionais, saber gerenciar nossos sentimentos, nossas emoções. Tudo isso a gente está aprendendo na Bíblia. Todo esse tempo que a gente está junto. Então, o pecado de um irmão causa um baita transtorno. Mas o nome de Jesus é o nome sobre todo o nome. O nome de Jesus tem poder no céu, na terra e embaixo da terra. 21. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aí eu te pergunto, tu vai contar até 490?
Ah, tá, agora é 491. Perdeu, não vou mais te perdoar. Tu acha mesmo que esse número aqui, que isso que Jesus falou é literal? O que tu acha? Que nós devemos perdoar sempre, que a gente tem que perdoar. Que vamos dizer assim, a fórmula, a equação para nós estarmos na presença de Deus é não ter nada contra ninguém. É perdoar. Conviver é diferente. A gente acabou de ver ali. Considere-o como gentil e publicano. Tem gente que não se arrepende, tem gente que não muda de vida. Tem gente que te fere. Tu levou na direita, tu oferece à esquerda. Mas a Bíblia não diz para tu continuar apanhando, para tu ser espancado. A minha Bíblia não diz. Então, Jesus está falando que tu tem que perdoar até 70 vezes 7. Isso quer dizer sempre. Pai nosso que estás nos céus. Se a gente quer que Deus nos perdoe, a gente tem que perdoar. É uma questão da cruz. A cruz, ela tem a parte vertical e a parte horizontal. Nós queremos que o Pai nos perdoe. Tu quer receber o perdão vertical, tu tem que perdoar os teus irmãos na horizontal. O da direita e da esquerda. Por isso, 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Sabe o que é 10.000 talentos nas moedas, no dinheiro de hoje, atualizado, calculado? 6 bilhões de dólares. Então eu vou ler para ti assim, ó. Trouxeram-lhe um que lhe devia 6 bilhões de dólares. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que ele possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo, as crianças que diziam isso, e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Então tu viu que o perdão tem a ver com compaixão, né? Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. O que seriam 100 denários hoje, na moeda, no dinheiro atualizado? 12.000 dólares. É dinheiro, mas não é igual 6 bilhões de dólares. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, 6 bilhões de dólares, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que ele pagasse toda a dívida. Ou na minha tradução, até o último centavo. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um o seu irmão. Então a questão é muito simples. Nós devemos a Deus, nós temos uma dívida impagável com Deus. 6 bilhões de dólares, é impagável. Mas Jesus pagou a nossa conta.
Jesus nos perdoou, Jesus nos lavou, nos limpou. E nós devemos pagar na mesma moeda? Nós devemos nos vingar ou nós devemos perdoar quem nos ofende e quem nos deve? Quem deve para nós vai ter a sua dívida perdoada? É essa a questão. Nós queremos ser perdoados por Deus. Sim, nós queremos. Nós precisamos do perdão de Deus. Mas nós perdoamos o próximo? Que peca contra nós 490 vezes por dia? Precisamos de compaixão para perdoar. O que a gente aprende hoje com este capítulo? Jesus disse: aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem a face de meu Pai Celestial incessantemente.